Boa tarde, na doce e preciosa paz do Senhor. Escola Bíblica no nosso Facebook. Era para estarmos pela manhã, mas não foi possível, de sorte que agora aprove a Deus nos oportunizar este momento, a fim de que possamos colocar a lição de número 9, bem esclarecedora para tantos quantos achegarem-se neste canal, nesta página. Um abraço fraternal, que Deus abençoe. Lição de número 9, o mistério da unidade revelado, é o tema da nossa lição de hoje. E o texto áureo da lição diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5. A verdade prática da nossa lição: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 13. Diz assim as Escrituras Sagradas: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Bem, aqui está a leitura da nossa lição de número 9, que tem como tema o mistério da unidade revelada. Nós temos um objetivo geral na nossa lição, que é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Como também temos objetivos específicos. O primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. O segundo objetivo específico, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro objetivo específico da nossa lição, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. É um grande privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus. É uma dádiva ter acesso ao mistério pré-estabelecido por Deus na eternidade. Só Cristo pode proporcionar isso para a sua igreja. Nosso comentarista na introdução, ele vai nos dizer o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo
a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ora, o nosso ponto 1 tem como tema o mistério oculto no Antigo Testamento. O ponto 1, nós vamos ter 3 subtópicos, onde os mesmos abordarão, em primeira instância, o conceito bíblico de mistério, o desconhecimento do mistério e o mistério e os profetas da Antiga Aliança. São os 3 subtópicos do primeiro ponto, que é o mistério oculto no Antigo Testamento. Vejam bem, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Qual o conceito bíblico de mistério? Bem, ele vem do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta ou automaticamente passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, que era um problema gerado na igreja em Colossos. Os colossenses, eles cultuavam anjos e automaticamente viviam dentro de um misticismo tão profundo que se fez necessário o apóstolo Paulo escrever esta carta para combater essas coisas místicas que estavam acontecendo na igreja, que eram totalmente contrárias ao ensino do Evangelho. Colossenses 2:18, Paulo vai dizer que ninguém vos domine por seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que são vis, estando debalde inchado na vossa carnal compreensão. Então, esta é a mensagem paulina para a igreja de Colossos e que também nos dá um entendimento, uma compreensão muito maior nessa questão do mistério revelado, porque quando a expressão bíblica fala sobre o mistério, está se referindo a uma verdade divina que esteve oculto e que naquele momento não estava realmente dentro do contexto para que eles viessem a entender. Declara Paulo escrevendo aos Gálatas que o Senhor veio exatamente no tempo certo, né? Quando chegou o tempo correto, ele veio em carne e automaticamente, ou seja, houve todos os processos a fim de que ele pudesse se revelar e houvesse uma compreensão desta verdade, deste favor para com as nossas vidas. De sorte que, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta, a questão do mistério, né? E agora foi desvendada em benefício de todos. Em benefício de todos. 1 Timóteo, capítulo de número 2, e versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai nos dar exatamente este entendimento, né? Esta compreensão desse mistério revelado para nós no presente século. Ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, o Evangelho é para todos. Ó vós todos os que tendes sede, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, versículo 1. Aqui está o chamado universal da salvação para a humanidade. Todo ser humano é convidado, é comissionado para crer. Para isso, é necessário que você creia, você tome posse, você aceite esta verdade. Mas
o chamado e a graça, ela é salvadora, ela foi manifestada a toda a humanidade. Tito 2:11 é muito claro quando o apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo que a graça salvadora tem se manifestado a todos os homens, para que vivamos no presente século honestamente, piamente e justamente. Portanto, esta verdade é revelada, esse mistério desvendado, a fim de que todos pudessem chegar ao conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo. O próprio Senhor Jesus falou para Tomé, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo é a verdade, esse mistério que estava oculto no Antigo Testamento e que foi nos trazido através da fé, através do Evangelho, através dos profetas e apóstolos, revelado de forma clara, objetiva, para que tanto você como eu pudesse ter o conhecimento verdadeiro do Evangelho, Evangelho libertador, Evangelho de boas novas, Evangelho da graça de Cristo. O subtópico 2, o tópico 2 do ponto 1, diz o seguinte: o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Como agora. Capítulo 3, versículo de número 5, que a carta aos Efésios, Paulo coloca esta expressão e há o advérbio como, que vai indicar no Antigo Testamento que esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora estava sendo desvendado pelo Espírito. Ou seja, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estava agora desvendando esse mistério de forma mais clara, de forma mais objetiva, de forma esclarecedora, de forma que tantos quantos pudessem achegar-se às Escrituras pudessem compreender esta verdade de forma gloriosa, alentadora para a sua alma, para a minha alma. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. O próprio profeta Isaías, como boca de Deus, ele profetizara e deixou isso claro. Um povo que nunca te conheceu chegaria a ti. Esse povo era a nação gentílica. Nação gentílica que nós já explicamos em lições passadas, que o Senhor quebrou esta barreira, reconciliando, ou seja, não há mais bárbaro, judeu, não. Somos agora a igreja de Jesus, ou seja, de todos os povos, de todas as nações, creu, se arrependeu, confessou a Cristo como seu Salvador. Você faz parte da igreja, você é a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, automaticamente você goza dos privilégios celestiais, das benesses celestiais para a sua vida, para a minha vida. Portanto, isso havia sido revelado através dos profetas. Cada um foi nos dando este privilégio, ou seja, cada um foi recebendo da parte de Deus a respeito desse mistério, a fim de que no Novo Testamento isso ficasse bem mais claro, ficasse de forma bem mais objetiva, como temos na presente atualidade. O terceiro tópico do ponto 1, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, conforme Gênesis 12:3, Gênesis 22:18, Isaías 11:10, 49:6, Isaías 54, versículos 1 a 3. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Eles não tinham ideia, eles não tinham, na verdade, a forma que Deus utilizaria,
esclarecendo as pessoas, eles não tinham uma ideia. Eles profetizaram, eles mencionaram, fizeram menção desta verdade, esclarecendo para as nossas vidas, seja que esse mistério oculto ele estaria bem mais claro para todos nós. Mas eles não tinham a ideia de como isso aconteceria. Primeiro porque as barreiras raciais e religiosas, elas teriam que ser rompidas por meio de Cristo. E o próprio Cristo, ele rompeu isso, né? Esteve conversando com a mulher samaritana, ou seja, uma barreira da verdade quebrada, uma barreira realmente ali colocada de forma onde ficasse de lado. O centurião de Cafarnaum, da mesma forma, ou seja, um homem da vida pública, agora passa, na verdade, a compreender, a entender a fé. E o próprio Senhor declara que nem todo Israel ele tinha visto tanta fé, né, como a fé do centurião de Mateus 8. De sorte, queridos, essas barreiras raciais, religiosas, elas são rompidas por meio de Cristo. Em Cristo não existe barreira alguma. Em Cristo somos todos iguais. Em Cristo somos o seu povo. Em Cristo somos a igreja. Em Cristo nós somos verdadeiramente o povo de Deus. Pois judeus e gentios seriam só um povo só, integrante de um mesmo corpo, né? Que é a igreja, que é o mistério oculto, né? O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele vai dizer: grande é este mistério, o de Cristo e da igreja. Capítulo 5 ele deixa isso claro para todos nós, né? Porque na verdade esse é o grande mistério, o mistério que está hoje claro, está agora objetivado, a fim de que possamos verdadeiramente vivenciar a fé de forma onde você, eu e a igreja dele em toda a face da terra compreenda esse mistério glorioso que na antiga aliança os profetas mencionaram, mas não tinham a ideia de como chegaria até nós. E o Cristo veio exatamente para quebrar isso, essas barreiras raciais, religiosas. Ou seja, em Cristo nós somos a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus. Portanto, a nossa síntese do tópico primeiro, finalizando esse primeiro ponto, diz o seguinte: que o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Mas que agora está claro, agora está bem objetivado, visto que o Espírito Santo tem trazido até nós de forma muito esclarecedora esta realidade. Nós vamos para o ponto de número 2, né, a fim de que existem alguns aspectos que é preciso que eu possa passar para vocês, e é importante, antes que fechemos essa questão do ponto primeiro, para que todos vocês tenham ideia desse mistério oculto revelado. Por exemplo, são aplicáveis também aspectos específicos do Evangelho, como a questão da encarnação, a igreja como corpo de Cristo, incluindo os judeus e os gentios, certo? As características do reino espiritual atual, também a cegueira temporária de Israel, que também faz parte do pacote, tá certo? E que até hoje Israel acredita que o Messias ainda não veio, porque eles aguardavam que Jesus viesse montado num cavalo branco, como rei, destruindo todos os inimigos, mas não entenderam que o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus ele é implantado no coração, na vida de cada ser humano, e reino de Deus é domínio de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. É quando não vive mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, e quando nós permitimos que Ele reine, que Ele governe, que Ele direcione, conforme o salmista no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome.
Portanto, é exatamente isso, é reino de Deus, é quando ele domina, é quando eu não tenho por preciosa a minha vida, aquilo que declarou Paulo e que o Dr. Lucas escreveu, Atos capítulo 20, versículo 24. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra na minha vida a carreira que me está proposta. Isso é reino, isso é estar verdadeiramente sendo conduzido, direcionado através das Escrituras, tendo como princípio a verdade do Evangelho e permitindo-se ser conduzido pelo Espírito Santo através dos princípios e destas verdades reveladas a todos nós. Portanto, também faz parte a transformação do crente na volta de Cristo. Então, para o termo também usado para se referir a qualquer verdade oculta que tenha que ser entendida de forma sobrenatural. Esse é o mistério. Então, está aqui esse pacote todo, né, que é o mistério oculto, ou seja, aqui através de Cristo temos a grata alegria de poder servir ao Senhor e sermos participantes da igreja do Senhor Jesus, independente de cor, de raça, independente se sou rico, se sou pobre, não importa a classe social. O importante é que eu tenha fé, é que eu tenha acesso à graça de Cristo, e com acesso à graça de Cristo, mediante a fé, eu posso achegar-me a esta graça, conforme Paulo declara isso aos Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus, por meio desta graça, ou seja, temos acesso a Cristo Jesus. Nós temos acesso ao reino, nós temos acesso à bênção de Deus reservada para tantos quantos se aproximarem ou crerem nele. Então pronto, aqui está o ponto 1 finalizado. Espero que você esteja esclarecido quanto a estas questões. E vamos para o ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Primeiro mistério no Antigo, agora no Novo. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Da mesma forma que o ponto primeiro, nós também temos 3 tópicos. O primeiro tópico é revelado aos apóstolos e profetas. O segundo, o mistério oculto revelado. E o terceiro, a magnitude do mistério. O tópico primeiro do ponto 2 diz o seguinte: ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Gálatas 1,16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. É interessante que a nenhum apóstolo foi dado a questão do ato da ceia. Não foi passado para nenhum apóstolo o direcionamento da ceia, da celebração, de rememorar o sacrifício de Cristo. Paulo é quem tem, na verdade, da parte do Senhor, e é claro, ele é categórico quando ele escreve, ele diz: como eu recebi do Senhor, eu também estou escrevendo para vocês. Ele é muito claro, ele é muito objetivo, ele não tem acréscimos na revelação recebida. Então, Paulo, o apóstolo dos gentios, é o homem que verdadeiramente recebeu do Senhor a revelação para conduzir de forma objetiva e levar essa mensagem alvissareira ao mundo. Tanto que Paulo, ele em 60 anos, a igreja primitiva evangelizou o mundo da época. Evangelizou o mundo da época, levando a mensagem de fé, de esperança, de transformação, a mensagem que faz com que o ser humano tenha a compreensão do quanto ele precisa e do quanto ele necessita
do perdão e arrepender-se dos seus pecados. Portanto, o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Não por sabedoria humana. É tanto que quando Paulo vai escrever a igreja em Coríntios, quando ele está no Areópago, Atos 17, Dr. Lucas narra, Paulo no Areópago, ele traz uma mensagem no Areópago, uma mensagem, ela é bem técnica, uma mensagem, na verdade, para tentar mexer com os brios dos areopagitas. E poucas pessoas se converteram no Areópago, né? Dionísio, Dâmaris e alguns outros. Poucas conversões houve ali na Grécia Antiga, no Areópago, que era como um estádio de futebol, né? Onde a capacidade era aproximadamente para 20 mil pessoas, né? O Areópago, conforme os relatos da história. E ele não teve o sucesso realmente na mensagem do Evangelho, na questão de vidas transformadas, vidas crendo, vidas se arrependendo. É tanto que quando ele chega para a igreja de Coríntios, ele chega diferente. Ele escreve para a igreja de Coríntios dizendo: quando eu fui ter convosco, eu não fui até vocês com sublimidade de palavras, mas eu vim até vocês no poder de Deus, no poder da pregação do Evangelho, no poder transformador da mensagem alvissareira da cruz. Então, ele é claro, ele é objetivo para transmitir essa mensagem à igreja de Coríntios. Conforme ele não teve o êxito lá no Areópago, talvez tivesse um êxito muito maior se tivesse ido realmente na força do Espírito. Ele confiou realmente no seu conhecimento, confiou dentro da sua perspectiva de mundo, como também da perspectiva de tudo aquilo que os gregos acreditavam, e ele achava que o conhecimento filosófico, o conhecimento histórico, o conhecimento humano fosse suficiente para fazer com que a pessoa pudesse crer. E a mensagem do Evangelho, ela, logicamente, nós podemos aprimorar, nós podemos crescer, nós podemos buscar fatos, como também livros de pessoas que possam nos orientar. Mas é o Evangelho, é a mensagem do Evangelho que tem poder. Não é a mensagem humana, não é o conhecimento humano, é a mensagem do Evangelho que tem poder, que é boas novas, que transforma, que muda e que faz com que o homem possa estar vivendo do mais vil pecado. Ele é convertido e ele passa a viver uma nova vida, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Portanto, revelado aos apóstolos e profetas, e é uma revelação divina, e Paulo deixa isso claro, que não veio de sabedoria humana, mas veio de Deus, veio da parte do Senhor, veio da graça do Senhor, revelado a fim de que esta revelação chegasse até nós. O tópico 2, do ponto 2, diz o seguinte: o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Essa nova humanidade, ele refere-se à igreja, conforme já relatamos na lição passada. Essa nova humanidade é a igreja de Jesus, de judeus e gentios, ok? E como também é a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja
para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, vejam bem, a multiforme graça de Cristo tem essa capacidade de agir através da igreja. E quem é a igreja? É você, sou eu. Igreja somos nós, né? Existem várias denominações, mas como igreja nós pertencemos ao mesmo povo, pertencemos à mesma família e entendemos perfeitamente que não existe placa denominacional na pátria celestial. Lá existe um só povo, e esse povo é o povo de Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos ter placas de denominações, mas precisamos estar dentro da mesma essência, da essência da palavra de Deus, concordando com a essência. Nós podemos até divergir em alguns pontos doutrinários, mas nós não podemos divergir na essência, a essência do Evangelho, a essência do Evangelho de transformação, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Aí não podemos divergir. Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, isso é a essência do Evangelho. Cristo é verdade, Cristo é vida, Cristo é o caminho, Cristo é paz, Cristo é o Senhor, Cristo é Deus, entendeu? Então, isso é a essência do Evangelho, certo? A essência do Evangelho. Então, nós não divergimos na essência. Podemos divergir em alguns pontos. Isso é até natural dentro dessa questão, porque não discutimos pessoas, não discutimos placas denominacionais. Discutimos um assunto para crescer, para melhorar, para avançar, para desenvolvimento da nossa salvação. Portanto, o mistério oculto revelado, ou seja, a responsabilidade atualmente é da igreja. A igreja deve conduzir, deve anunciar, deve propagar. A igreja, ela precisa, na verdade, sair das suas quatro paredes, ou seja, do templo, e sair para fora, da mesma forma que o Cristo do Senhor, quando morreu, ele saiu fora de Jerusalém. Hebreus 13:17 deixa isso muito claro. E saiamos para levar o vitupério de Cristo, para levar o sacrifício, porque é através do sacrifício de Cristo que as pessoas passam a compreender o porquê que ele sacrificou. Porque ele amou, porque ele ama. E ele ama o pecador, ama os seres humanos, ama a humanidade. E ele quer salvar, ele quer redimir, ele quer comprar, ele quer que a pessoa seja verdadeiramente filha de Deus, tendo acesso a esta graça. E quem deve, na verdade, conduzir estas pessoas a Cristo é a igreja, que recebe a multiforme sabedoria de Deus. E essa multiforme sabedoria de Deus precisa se tornar conhecida. E para que ela se torne conhecida, você como igreja tem que testemunhar, tem que falar do Evangelho, tem que anunciar as boas novas, como Deus lhe alcançou, como o Cristo do Senhor se revelou até o seu coração, para que outros possam também se achegar e viverem o Evangelho edificador, o Evangelho transformador, o Evangelho que é boas novas para as nossas vidas. O terceiro tópico do ponto 2, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Houve um acontecimento na casa de Cornélio, e Pedro ficou abismado. O que Deus fez na casa de Cornélio. Cornélio era um homem justo, era um homem temente,
E as orações de Cornélio chegaram até o trono da glória de Deus. E ele precisava conhecer o Evangelho. E o Senhor revela-se para Pedro, para que ele pudesse ir à casa de Cornélio, levar a mensagem do Evangelho. E Pedro ficou abismado como o Espírito Santo se manifestou na casa de Cornélio. Como houve mudança, como foi assim uma Shekinah, algo maravilhoso, algo glorioso. E Pedro dá testemunho na igreja de Jerusalém acerca do que aconteceu, ou seja, para que a igreja de Jerusalém, os judeus, pudessem compreender que os gentios também estavam recebendo o que eles estavam também tendo, o privilégio da graça, o privilégio de serem transformados, o privilégio de viver o Evangelho genuíno, puro e simples. Então, queridos e amados irmãos, a magnitude do mistério é tremendo, é glorioso. Ou seja, o Evangelho de Cristo sendo colocado dentro de uma mesma esfera, ou seja, não há grego, não há judeu, não há gentio, não há bárbaro, não há celta, mas todos nós podemos nos achegar ao Evangelho. Todo ser humano, ele pode e deve achegar-se ao Evangelho de Cristo, porque Cristo não faz acepção de pessoas. Não importa se você é índio, se você é mameluco, se você é caboclo, se você é negro, se você é afrodescendente, né? Essa expressão, as pessoas acham assim que já é uma separação. Não hipótese alguma, respeitamos as cores, porque são seres humanos, e como seres humanos, todos têm acesso ao Evangelho, e ao Evangelho, o Evangelho não faz acepção de pessoas, nem de cor, nem de classe social alguma. Todo mundo tem acesso a esta graça, a este favor, basta crer, e o Senhor Jesus certamente fará morada permanente na sua vida. Portanto, finalizamos aqui o ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento, e a síntese desse tópico 2 diz o seguinte: nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Então, aqui está o fechamento do nosso ponto 2. Espero que você esteja mais esclarecido quanto a essa questão. E vamos para o ponto de número 3, que é o mistério pré-estabelecido por Deus. O mistério pré-estabelecido por Deus. É o nosso ponto 3, também composto de 3 tópicos, e que nós estaremos a mencioná-los. Primeiro, as riquezas insondáveis de Cristo. O segundo, o eterno propósito em Cristo. E o terceiro, o plano divinamente pré-estabelecido. Ok? Vamos lá. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Né? Algumas pessoas acabam, na verdade, não compreendendo livre-arbítrio. Né? E por não compreender, acaba gerando algumas confusões. Que estes são assuntos, ou seja, que de repente nós vamos ter aí uma série de comentários, de entendimentos, né? E que a gente pode até divergir, mas jamais vamos divergir na essência, ok? Então Deus não foi surpreendido no Jardim do Éden pelo pecado de Adão e Eva, em hipótese alguma. Ou seja, porque antes da fundação do mundo, Deus já havia pré-estabelecido. Deus já havia pré-estabelecido sobre essa questão. Então vamos lá, a plenitude dos tempos, né? E é exatamente o texto que eu falei para vocês, lá no ponto primeiro, que quando chegou a plenitude dos tempos, o Cristo veio em carne, né? Nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei. Ou seja, essa plenitude dos tempos é exatamente isso.
Ou seja, o ser humano foi preparado para receber este rei, para receber este Salvador. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus estava sobre o povo. Deus estava sobre o povo. No Novo Testamento, Deus estava entre o povo, o Emanuel, o Deus conosco. Já na dispensação da graça da igreja, ele não está mais sobre o povo, ele não está mais entre o povo. Agora ele está na sua vida, ele está na minha vida. Porque somos templo e morada do seu Espírito. Então, é por isso que nós precisamos estar bastante atentos acerca das riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Vejam bem, queridos e amados irmãos, como é maravilhoso proclamar essas dádivas, né? Anunciar esta verdade para a humanidade. E isso tem sido assim ao longo do tempo. Quantos missionários, né? A gente poderia aqui relatar, né, a história dos nossos missionários. Daniel Berg, Gunnar Wingren, são os dois suecos que vieram ao Brasil e, vindo ao Brasil, através de uma visão, eles viram Brasil no mapa mundi e viram Pará. E aportaram no Pará, ou seja, sem falar o português. E esses missionários, eles nos dão assim exemplos fantásticos, verdadeiros apóstolos aqui no Brasil. E um trabalhava e o outro estudava português. E o que trabalhava pagava ao que estudava. E aquele que estudava, quando chegava em casa, ia ensinar aquele que trabalhava o português, aquele que ele havia aprendido. E assim eles aprenderam o português. E aprendendo o português, automaticamente começaram a levar a mensagem ao viçareira da cruz. O mistério escondido, o mistério revelado, né, para os paraenses, para as comunidades ribeirinhas. Lá do Belém do Pará, o Evangelho chega, isso estou me referindo à nossa Assembleia de Deus, estou me referindo à nossa denominação, né, Assembleia de Deus da Missão, do nosso Templo Central no estado do Ceará. E de lá do Pará, chega-se na cidade de Itapajé, muito especialmente na comunidade de Lagoinha, porque a irmã Maria de Nazaré creu lá no Pará, veio para a sua família na Serra de Santana, e na Serra de Santana os seus pais não quiseram receber ela em casa porque ela era cristã, ela era evangélica, e os pais expulsaram ela de casa, e ela, sendo expulsa de casa, foi trabalhar na casa de Neutel Pinheiro Bastos, na fazenda de Neutel Pinheiro Bastos, lá na comunidade de Lagoinha. E lá ela começou a evangelizar tanto os seus patrões como os funcionários da fazenda. E aí ganhou todo mundo para Jesus. E ganhando todo mundo para Jesus, ela manda uma carta para os missionários para que eles mandassem um pastor, porque a igreja estava estabelecida em Itapajé. Lagoinha é uma comunidade. Ainda hoje nós temos o nosso templo na Assembleia de Deus, lá em Lagoinha. Tem ainda a taperazinha onde começou, ainda é preservada. São mais de 105 anos de história.
ainda está lá preservada a taperazinha onde era a igreja, e nós temos uma congregação bonita, abençoada, lá na Lagoinha, que ainda hoje perpetua, se prega o evangelho na comunidade, que as pessoas são cristãs, e o evangelho tem crescido assim de forma tremenda na cidade de Itapajé. Então, Itapajé é a primeira cidade do Ceará a receber o evangelho, né? Belém do Pará é a nossa primeira cidade do Brasil a receber o evangelho, no sentido de Assembleia de Deus, né, do movimento pentecostal brasileiro. Depois vem para Itapajé e aí toma conta do Brasil. Hoje, no estado do Ceará, nós, da Assembleia de Deus do Tempo Central, estamos em todos os municípios. São 184 municípios. A Assembleia de Deus do Tempo Central está em todos os municípios, com pastores de tempo integral. E esses pastores, alguns municípios, nós temos mais de um pastor. Por exemplo, Maranguape, a gente tem 9. Maracanaú, a gente tem 5. Na Caucaia, nós temos aí bem uns 8 ou 9, né, se não me engano a memória. E assim, tem municípios que tem mais de um pastor com tempo integral. Aqui mesmo, na cidade de Capistrano, nós temos 3 pastores com tempo integral no município de Capistrano, a cidade sede. E nós temos na comunidade do Cajuás, temos um pastor nosso lá também, o pastor Amaral, e temos aqui na Serra do Vicente, que é o outro distrito, que nós temos também um pastor nosso, pastor Paulo César Carvalho, que está ali também pastoreando a Igreja do Senhor. E assim, vários outros municípios do estado, nós temos pastores de tempo integral, às vezes mais do que um no município. Portanto, esse é o Evangelho, é as riquezas insondáveis de Cristo, sendo emanadas do trono da glória de Deus para as vidas, para que possamos comunicar esta verdade gloriosa, poderosa, transformadora, alentadora, que é o Evangelho da graça de Cristo. Ponto 2, o tópico 2 do ponto 3. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo, conforme Efésios 3, 10 e 11. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Ou seja, plenitude dos tempos. Vindo à plenitude dos tempos, esse mistério foi revelado. Vindo à plenitude dos tempos, esse mistério começou, na verdade, a ser expandido. As riquezas insondáveis de Cristo começam, na verdade, a ser colocada de forma clara, objetiva, para que nós pudéssemos crescer e nos fortalecer em Cristo Jesus. Então, o eterno propósito de Cristo, ele estava sempre no controle. Quando chegou o tempo certo, o momento certo, a hora certa de poder ser revelado esse mistério, ele o fez a fim de que você e eu pudéssemos alegrar-se, como também possamos também levar essa mensagem para muitas outras pessoas que ainda não compreenderam o Evangelho e o propósito do Senhor para com a vida humana. Então, o tópico 3, do ponto 3, diz o seguinte: o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento.
Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Vejam bem, queridos e amados irmãos, nós estamos finalizando a nossa lição de número 9, que tem como tema o mistério da unidade revelar, e nós estamos fechando aqui o ponto terceiro, esse plano divinamente pré-estabelecido para nós. A síntese do tópico terceiro vai dizer que o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Portanto, nós queremos concluir, e a conclusão da nossa lição de número 9 vai dizer o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora, revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus guarde, que Deus possa sempre fazer com que você esteja sempre crescendo no aprendizado, que o corpo docente e o corpo discente da escola bíblica possa estar sempre avançando, progredindo, fazendo com que estes alunos da escola bíblica tornem-se verdadeiros propagadores da fé e possam assim conduzir muitas vidas para Cristo Jesus, o Senhor. Deus abençoe e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e as intercessões do doce Espírito Santo esteja sobre sua vida desde agora e para todo sempre. Amém.